Bom dia, amigos. Como é bom estarmos juntos nesse começo de dia, que é também o começo de uma nova semana, depois de um final de semana restaurador, quando eu espero você tenha tido a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de conversar com Deus, de buscar a direção de Deus para a sua vida, para os seus passos. Agora, no começo da semana, naquela expectativa de que os dias que virão sejam dias produtivos, frutíferos, realizadores, sejam dias de grandes conquistas e de grandes vitórias. Esse é o nosso desejo de coração, principalmente para aqueles que hoje, nesse começo de semana, completam mais um ano de existência. A vocês, nosso abraço especial e o desejo de que Deus possa alcançar cada área de sua vida, cada aspecto do seu viver, que a direção de Deus possa ser ouvida, considerada e seguida por você. É nosso desejo de coração. Temos tido a oportunidade, desde a semana passada, de refletir sobre alguns versículos do riquíssimo capítulo 1 da carta aos Efésios. Aliás, se você desejar assistir a qualquer uma dessas mensagens da semana passada, em nosso site, na igreja, você vai encontrar esses programas e você pode assistir a qualquer um deles. Pode acessar o nosso site no endereço indicado e você poderá então acompanhar esses programas. Hoje, chamo a sua atenção para os versículos 13 e 14 de Efésios 1, onde lemos o seguinte: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Como acontece nos demais versículos desse capítulo 1 de Efésios, a referência começa por Cristo. Em Cristo temos a redenção, em Cristo encontramos a salvação. Aqui o autor afirma que aqueles que conheceram a Cristo, em Cristo encontraram então o acesso à vida eterna, a possibilidade da salvação, aquilo sobre que já refletimos aqui. Em Jesus Cristo, portanto, nós podemos experimentar esta certeza, podemos ter a transformação de nossa vida e passamos a trilhar o caminho da vida eterna. Para usar as palavras do próprio Jesus, nós nascemos de novo, começamos uma nova vida. Mas nesses versículos aparece um outro elemento chave, que é o Espírito Santo. E aqui fica claro qual o papel do Espírito Santo. O texto diz que a nossa salvação ocorre por termos nós crido. Quando cremos em Jesus Cristo, nós temos a nossa salvação. Nós temos o perdão dos nossos pecados assegurado, nós temos retirada de sobre nós a culpa, temos retirada de sobre nós a condenação, e por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas há um outro detalhe que esse texto apresenta. Nós passamos a conhecer também o Espírito Santo. E o texto diz que quando nós cremos, nós não só temos a salvação, mas recebemos o Espírito Santo. E há duas imagens preciosas aqui que nos mostram o papel do Espírito Santo. Mostra-nos o significado do Espírito Santo que é recebido quando cremos. A primeira ideia presente aqui é que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel de selo. É preciso dar uma explicação aqui. O selo, no tempo bíblico, não tem o mesmo sentido, a mesma utilização que nós temos hoje. Hoje nós usamos os selos postais muito mais como instrumento de remessa de alguma coisa do que como algo capaz de lacrar determinada coisa. Nos tempos antigos, o selo representava o lacre. Era significado de inviolabilidade. O selo servia para isto. Algo selado significava algo inviolável, algo que estava lacrado, algo que estava protegido, algo que estava garantido. É esta a ideia do papel do Espírito Santo como selo da nossa salvação. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, fomos salvos pela graça de Cristo Jesus, fomos salvos por aquilo que Cristo fez e pelos seus méritos e não pelos nossos méritos. Mas quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração. E o Espírito Santo é justamente o selo da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. É como se nós nos tornássemos justamente invioláveis.
É Deus que nos assegura pelo Espírito Santo a salvação, que geralmente aparece na Bíblia como sendo salvação eterna. Essa palavra frequentemente aparece quando a Bíblia fala de salvação, porque em Cristo temos a salvação e o Espírito Santo nos assegura a eternidade dessa salvação. Lembra-se das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo? Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E aí a gente entende e se aproxima então da outra palavra-chave encontrada nesse texto, numa referência ao Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é também o penhor, a garantia de nossa herança. Essa imagem é muito bonita, essa imagem é muito interessante. A ideia aqui é a ideia de que uma negociação foi feita e o sinal da negociação já foi entregue como garantia, como penhor de que a negociação será concluída. Quando nós encontramos a Cristo, quando abrimos o nosso coração para Cristo, nós passamos a ter a certeza da vida eterna. A glória celestial nos é prometida, nos é garantida, nos é assegurada. Nós somos, para usar a expressão bíblica, somos tornados herdeiros de Deus. Mas esta herança ainda não é aproveitada por nós aqui na terra. Nós ainda gozaremos esta herança na eternidade. Receberemos a plenitude desse tesouro no céu. No entanto, Deus nos proporcionou um sinal dessa herança, uma garantia dessa herança, um penhor dessa herança. Ele nos adiantou algo dessa herança. E é esta a imagem usada para se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado como garantia, como prova de que as promessas de Deus serão cumpridas em nossa vida. As promessas de Deus serão cumpridas na eternidade. Já temos a salvação em Cristo Jesus. Já temos a garantia dessa salvação porque fomos selados com o Espírito Santo. Já temos um sinal da herança que receberemos na glória, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Selo de nossa salvação, penhor de nossa herança. Como é bom termos a certeza de que, tendo Cristo no coração, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E esta presença é a garantia de nossa salvação, é a certeza da nossa herança. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela salvação que temos em Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo em nós, que nos garante a salvação em Cristo Jesus, que nos assegura as heranças que ainda receberemos na glória. Muito obrigado porque podemos viver a nossa vida aqui na terra já com a presença do Teu Espírito, com a capacitação do Teu Espírito, com o consolo do Teu Espírito, vivendo cada dia na certeza de que as glórias ainda nos serão concedidas na eternidade. Que essa certeza esteja presente em cada coração. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.